O silêncio no meu apartamento não era apenas a ausência de som. Era palpável, pesado e sufocante. O aluguel não era pago há 3 meses. Minhas possibilidades haviam se reduzido a zero. Então, o Sr. Toon, meu proprietário, bateu à porta, um homem cujo olhar tinha o hábito de se demorar, fazendo minha pele arrepiar. Ele queria mais do que apenas o dinheiro atrasado. Ele fez uma proposta, uma daquelas que, com uma certeza que corroía minha alma, eu sabia que deveria recusar. Mas o desespero, esse negociador astuto, sussurrava o contrário. Eu não recusei. Uma batida súbita na porta me fez estremecer. Meu roupão velho e desgastado, uma frágil barreira contra o mundo, parecia completamente inadequado enquanto eu o segurava com mais força. Abri a porta. Os olhos do Sr. Toon me percorreram lentamente, de forma calculada. Aurora, disse ele com uma voz firme, desprovida de calor. Você está atrasada há 3 meses. Puxei o roupão mais apertado, um gesto fútil. Eu sei, Sr. Toon, só preciso de um pouco mais de tempo. Ele entrou sem ser convidado, e o pequeno quarto pareceu se encolher ao seu redor. É uma situação lamentável, murmurou ele, sem desviar o olhar. Ver uma mulher com suas qualidades lutando tanto. Sua voz era como veludo escondendo aço, tão bela, mas tão desamparada. Senti um calor subir pelo meu corpo. Vou dar um jeito, respondi. Ele suspirou, com um desapontamento evidente. Tempo, querida, não paga dívidas. Eu havia esgotado todas as opções, turnos extras exaustivos, tentativas inúteis de adiar a dolorosa separação de pertences escassos e valiosos. Nada funcionava. Por favor, sussurrei, com a luta quase extinta. Só um pouco mais. Ele me estudou, e algo indecifrável brilhou em seus olhos. Ou talvez haja uma forma alternativa de acertar as contas. Meu estômago se contraiu. O não dito, agora assustadoramente exposto, pairava no ar. O que você está propondo? Ora, Aurora, murmurou ele suavemente. Você é uma mulher perspicaz. O quarto de repente ficou mais quente. A fina tecido do meu roupão não oferecia conforto. Ninguém mais precisa saber, disse ele, baixando a voz para um sussurro conspirador. Pode ficar só entre nós. Meu coração batia contra as costelas, como um pássaro enlouquecido preso em uma gaiola. Ele sorriu, os lábios curvando-se de forma sutil e cruel, claramente saboreando meu sofrimento visível. Eu tenho os meios para fazer suas dificuldades financeiras desaparecerem. Um suspiro trêmulo e entrecortado escapou de mim. Não havia outras portas, outros salva-vidas. Apenas ele e o terrível acordo que oferecia. Lentamente, quase imperceptivelmente, assenti. Seu sorriso se alargou, um brilho predatório de triunfo em seus olhos. Ele não alcançou um pagamento imaginário, mas sim o cinto do meu roupão. Decisão sábia, minha querida. O Sr. Toon me levou para o quarto, segurando minha mão com firmeza, mas sem pressa. O ar lá dentro parecia denso, carregado de uma energia proibida e não dita. Seu perfume, um aroma masculino intenso, misturava-se a algo mais profundo, algo primal, atacando meus sentidos. Ele não perdeu tempo. Parado à beira da cama, desabotoou o cinto lentamente, o som metálico da fivela ecoando alto no silêncio sufocante. Espero que você entenda o que se espera de você, Aurora. Um nó gelado se formou na minha garganta. Hesitei, cerrando os punhos. Seus lábios se curvaram em algo que não era exatamente um sorriso. Não precisa ficar tão surpresa, Aurora. Um acordo é um acordo. Um calor nervoso e estranho começou a crescer dentro de mim. Engoli e seco. Então, como se estivesse em transe, ajoelhei-me. Seus dedos deslizaram pelos meus cabelos enquanto eu me inclinava para ele. Seu calor, seu aroma, tudo isso me envolveu com uma precisão hesitante, quase clínica. Meus lábios o tocaram. Ele soltou um suspiro brusco. Seus dedos se apertaram levemente em meus cabelos, como se me guiassem sutilmente. Os sons baixos que ele começou a emitir provocaram em mim um tremor proibido e inesperado. Eu sabia que não deveria sentir isso, essa resposta traiçoeira, mas sentia.
Sua respiração ficou mais profunda, sua postura mais tensa. Ele se perdia naquele momento, em mim. Uma estranha e fugaz sensação de controle passou pelo meu próprio turbilhão de confusão. Quando encontrei um ritmo inquietante, ele se afastou abruptamente. Sua respiração estava irregular, seu autocontrole visivelmente abalado. Sente-se em cima, disse ele com a voz rouca, carregada de um desejo urgente e descontrolado. Obedeci, levantando-me e deitando na cama. Meu roupão se abriu completamente enquanto eu o montava. Suas mãos imediatamente encontraram meus quadris, deslizando pela pele, apertando, como se memorizassem cada contorno. Assim, murmurou ele, seus olhos escuros e penetrantes fixos nos meus. Inclinei-me, pressionando-me contra ele. Um suspiro agudo e involuntário escapou dos meus lábios enquanto eu descia sobre ele. Ele gemeu, cravando os dedos em meus quadris. Você se sente melhor do que eu jamais poderia imaginar. Tentei ignorar o calor traiçoeiro que se espalhava por mim com suas palavras. Era apenas um acordo de negócios, nada mais. Mas assim que comecei a me mover, uma onda profunda e inegável de prazer atravessou meu corpo desobediente. Minha carne. Ele era um traidor, respondendo com tanto fervor, tanto desejo, que me horrorizou. Mordi o lábio com força, tentando ao menos manter uma máscara de impassibilidade no rosto, mas por dentro, lenta e insistentemente, o calor se contraía e se espalhava a cada movimento. Vamos lá, Aurora, ele instigava, a voz tesa. Monte em mim como se você quisesse isso. Sua pegada era firme, guiando-me. Obedeci. Meu ritmo acelerava. A respiração ficava superficial e irregular. Cada movimento provocava uma nova onda de sensações proibidas, tornando cada vez mais difícil fingir que eu não sentia nada. Ele deu um sorrisinho, como se pudesse ver através de mim. Está gostando, não é? De verdade, murmurou ele. Não, menti, e minha respiração traiçoeiramente falhou quando me movi mais rápido. Sua pegada apertou. Seu corpo se ergueu ao encontro do meu em um ritmo perfeito. A tensão entre nós crescia, mais profunda, mais forte. Apertei os dentes, tentando desesperadamente conter qualquer som que pudesse revelar a verdadeira reação do meu corpo. Continue. Ele rosnou, perdendo o autocontrole, os olhos fixos nos meus, absorvendo cada movimento, cada reação não dita. Cravei as unhas em seu peito, agarrando-me a ele, enquanto um prazer poderoso crescia dentro de mim, ameaçando explodir. Sua respiração falhou, o corpo tenso sob o meu. E então, com um último suspiro trêmulo, suas mãos me apertaram quando ele atingiu o clímax. Segui-o segundos depois, tremendo com a intensidade inesperada. Mas engoli os gemidos, mantendo uma expressão impenetrável ao desabar sobre ele, ainda vibrando com o impacto. Por um momento, apenas ficamos ali, respirando pesadamente. A pele úmida e quente. Depois, lentamente, deslizei dele e sentei na beira da cama. Fiquei em silêncio. Não havia nada a dizer, mas no fundo eu sabia a verdade. Apesar de todas as razões, eu aproveitei cada segundo. E ele, sem dúvida, também. Sentei na beira da cama, puxando o roupão, embora ele pouco cobrisse. A pele ainda formigava, a respiração irregular. Sentia seu olhar sobre mim, observando, esperando. Você me surpreendeu, Aurora. Sua voz voltou a ser calma, zombeteira. Não esperava que você gostasse tanto. Uma onda de calor no estômago. Ignorei. Era apenas um acordo, murmurei. Ele riu. Claro, se você precisa acreditar nisso. O silêncio pairou entre nós. Eu deveria sentir vergonha, mas não sentia. Não completamente. Parte de mim, sem dúvida, gostou mais do que eu queria admitir. Tenho outra proposta para você, ele disse. Olhei para ele. O que você quer dizer? Ele se encostou na cabeceira. A camisa ainda desabotoada. Sua expressão era indecifrável. Você gostou? Eu sei que sim. E há homens exigentes, que pagariam bem por uma mulher como você. Fiquei tensa. Você está brincando? Nem um pouco. Ele me olhou atentamente. Você disse que suas opções acabaram, mas não precisam acabar.
Você poderia transformar essa habilidade em algo lucrativo. Prendi a respiração. Isso é outra coisa. Naquele momento, congelei, sem palavras. Seu sorrisinho se alargou. Apenas um favor, só por diversão. Desviei o olhar. Os pensamentos se embolavam. Eu deveria estar enojada, mas não estava, porque ele estava certo. Eu gostei. E agora a ideia de fazer isso de novo, ser desejada, estar no controle, criar algo do nada, não parecia tão impossível. Claro, a escolha é sua, ele disse, levantando-se e abotoando a camisa. Você não precisa aceitar, mas se aceitar, conheço 2 cavalheiros que pagariam muito bem por uma noite com você. Um arrepio me percorreu. Não mas 2. Engoli seco. Parecia um não, mas não era. Quanto? Seu sorriso se alargou. Mais do que você ganharia em uma noite na vida. Expirei lentamente. O pulso martelava nos ouvidos. Uma noite, 2 homens. Uma escolha que poderia mudar tudo. Ergui o queixo e assenti. Tudo bem, disse o senhor. Tornin, pegando o telefone. Boa garota, vou ligar. Na noite seguinte, eu estava diante do espelho, alisando o novo vestido sobre os quadris. Era justo, com um decote profundo e bem revelador. O senhor Tornin escolheu ele, assim como o par de saltos que fizeram minhas pernas parecerem mais longas do que eu lembrava. Mal reconheci a mulher que me encarava. Minhas mãos tremiam levemente enquanto ajeitava o cabelo. Porque estava nervosa, já tinha feito minha escolha. Não havia volta. Você está perfeita, murmurou o senhor. Tornin da porta. Seu olhar deslizou por mim, lento e aprovador. Eles vão te adorar. Engoli em seco, expirando pelo nariz. Que são eles, amigos? Ele sorriu. Generosos. Vamos fazer uma noite tranquila, Aurora, e você nunca mais vai se preocupar com aluguel. Uma batida na porta. Prendi a respiração. Eles estavam aqui. O sorriso do senhor. Tornin se alargou. Hora de começar, querida. Virei-me para a porta. O coração disparado enquanto segurava a maçaneta. E então abri. Na entrada, 2 homens com olhos escuros e expressões indecifráveis. Eles estavam ali por mim. Conduzi-os para dentro. O pulso acelerado. Cada passo carregado de antecipação. Os saltos ecoavam suavemente no chão. O ar carregado de uma energia não dita. Eles me seguiam de perto. Sua presença me envolvia. 2 pares de olhos, 2 homens, cuja atenção estava totalmente em mim. Eu concordei com isso. Parte de mim, estranhamente, queria isso, mas algo dentro de mim ainda se agitava. Um lampejo de hesitação, uma faísca de excitação. O mais alto, de ombros largos e confiante, foi o primeiro a me tocar. Sua mão encontrou minha cintura, firme e lenta. As pontas dos dedos pressionavam levemente, como se memorizassem cada curva. O outro, mais magro, com um olhar mais afiado e silencioso, mas intensamente observador, ficou atrás. Sua respiração quente roçava meu ombro, causando um arrepio inesperado na espinha. Vamos resolver isso, murmurou o primeiro. Seus dedos deslizaram pela alça do meu vestido, brincando com o tecido enquanto encontrava meu olhar. Lentamente, as camadas caíam, o tecido deslizando com facilidade. Mãos seguiam, explorando, estudando, avaliando, enquanto o ar fresco beijava minha pele. Estendi a mão para frente e me virei, traçando com as pontas dos dedos as linhas firmes sob suas roupas, testando suas reações com o toque. Seus olhares não desgrudavam de mim, observando, esperando. Um suspiro lento escapou dos meus lábios. Não havia hesitação. Eu queria dar a eles exatamente o que esperavam. Movia-me com cuidado. Os dedos navegavam pelos fechos de seus cintos, desfazendo cada um em um ritmo controlado, sentindo a tensão se formar sob as camadas entre nós. A respiração deles ficava mais profunda, os músculos tensos. Enquanto eu explorava, o calor emanava do meu toque. O som baixo escapou do primeiro homem. Uma nota grave de aprovação, enquanto ele erguia meu queixo, encontrando meu olhar com algo indecifrável em sua expressão. Assim mesmo, murmurou ele. Sua voz era firme, com um toque de escuridão.
Um calor familiar me envolveu, algo ao mesmo tempo excitante e perigoso na forma como eles me olhavam. Joelhos dobrados, movimentos lentos. Eu me abaixei. Meus dedos ainda os abraçavam. O calor pressionava minha pele. Um deles ficou parado perto dos meus lábios. Um convite silencioso, esperando minha decisão. Eu me inclinei, recebendo-o, provando o calor, contornando seu corpo com cuidado deliberado. Ele inspirou bruscamente acima de mim. Seus dedos se enredaram nos meus cabelos, guiando-me com um mais leve toque. O outro homem não foi esquecido. Minha outra mão trabalhava nele com a mesma atenção, provocando, extraindo cada reação. Sua respiração falhou, os dedos roçaram a curva do meu queixo. Ele me estudava, absorto em cada momento. A presença conjunta deles, os sons suaves que emitiam, a tensão serpenteando no espaço entre nós. Isso se espalhou lenta e profundamente pelo meu ventre. É assim, murmurou um deles com uma voz rouca, cheia de satisfação. E aquelas palavras me atravessaram novamente. Eles me deixaram mover no meu próprio ritmo, me deixaram explorar, me deixaram me perder neles. Então, um deles se afastou ligeiramente, pigarreando, como se recuperasse o foco. Vem cá, disse ele em um tom baixo e firme. Estamos só começando. Eu me ajeitei no colchão. Minha respiração estava entrecortada. Meu corpo tremia de antecipação. O homem mais alto se posicionou entre minhas pernas, os dedos traçando círculos lentos e deliberados na parte interna das minhas coxas, provocando, intensificando a tensão. O outro se aproximou. Sua mão encontrou meu queixo. Ele puxou meu rosto para si. Seu olhar estava fixo em mim com uma intensidade calma. Vamos ver o quão dócil você é, murmurou o primeiro com uma voz grave, cheia de diversão. Então ele se abaixou. Sua respiração aqueceu minha pele antes que a primeira onda de sensações me fizesse estremecer. Um suspiro preso na garganta quando seus lábios me exploraram. Seus toques eram lentos, pacientes, calculados. Meus dedos agarraram os lençóis, apertando-os, e cada movimento desencadeava uma nova onda de sensações em mim. O segundo homem se inclinou. Seus lábios tocaram os meus. Antes de aprofundar o beijo, seus lábios se entreabriram. Eu o recebi, deixando seu calor me consumir, abafando os sons que saíam da minha garganta, enquanto o prazer entre nós crescia. Eles se moviam em um ritmo perfeito. Um me desfazia com a boca, o outro me puxava mais fundo no beijo. Seus dedos percorriam meus cabelos, me segurando contra ele. Ela é incrível, murmurou um deles. Sua voz estava cheia de admiração. Eu deveria estar nervosa, deveria hesitar, mas não hesitei. Eu queria mais. E eles percebiam isso. Eles me moviam sem esforço, guiando, mudando minha posição como se soubessem de antemão o que eu precisava. Agora eu estava de quatro. Meu corpo ainda tremia, ainda vibrava com seus toques. O segundo homem, aquele que até então observava, esperava e se movia pacientemente, veio por trás de mim. Suas mãos firmes descansavam na minha cintura, me ancorando ao chão. Pronta para mais? Perguntou ele com uma voz baixa e compreensiva. Eu mal consegui responder antes que ele avançasse. Uma pressão lenta e deliberada desencadeou um impulso profundo e implacável, uma mão serpenteando através de mim. Minha respiração falhou, os dedos se cravaram nos lençóis, enquanto meu corpo se ajustava a ele. Ele gemeu baixo. Sua pegada me mantinha no lugar. Seus movimentos eram constantes, calculados, como se ele saboreasse cada momento. O primeiro homem se colocou à minha frente. Seus dedos deslizaram pelo meu queixo, persuadindo-me a erguer o olhar. Deixa eu te sentir, murmurou ele. Entreabri os lábios, recebendo-o, seu calor se misturando ao meu fôlego. Isso mesmo, sussurrou ele. Seu polegar roçou minha bochecha. Os dedos se enredaram nos meus cabelos. Eles se moviam juntos, cada um me guiando. O ritmo deles se intensificava. Um mantinha meu corpo firme, o outro focado nele. Um gemido baixo escapou da minha garganta. A vibração fez o homem à minha frente inspirar bruscamente. Seus dedos apertaram minha pele. Atrás de mim, o segundo homem mudou de posição.
Seu ritmo se tornou fluido, arrancando outro suspiro de mim quando o calor me preencheu profundamente. Você gosta disso, não é? Murmurou um deles. Sua voz provocava, ele sabia. Eu gemi baixinho. Meu corpo me traía. A verdade era evidente em cada movimento, em cada som. Eu saboreava cada segundo. Eles não terminaram. Me moveram novamente, me erguendo, me reposicionando suavemente na posição que queriam. Agora eu estava sobre o primeiro homem. Suas mãos me seguravam firme pelos quadris, me ancorando. Seus olhos encontraram os meus, uma sombra de satisfação brincando em seus lábios. Deixa eu ver o quanto você quer isso, murmurou ele. Sua pegada se intensificou o suficiente para me estabilizar. Um suspiro lento escapou dos meus lábios quando me abaixei sobre ele. Um calor profundo crescia dentro de mim. Uma nova tremedeira subiu pela minha espinha com o estiramento. Sua cabeça tombou no travesseiro. Um gemido baixo escapou de seus lábios quando me pressionei contra ele. Mas o segundo homem atrás de mim ainda não tinha terminado. Senti seu toque primeiro, provocante, testando. Seus dedos exploravam a curva das minhas costas, esperando minha reação. Um suspiro brusco escapou de mim. A antecipação se contorcia no meu estômago. Uma faísca de dúvida colidiu com um desejo ainda mais profundo. Ele se inclinou para frente. Sua respiração aqueceu meu ouvido. Vai com calma, murmurou ele. Eu te guio por isso. Eu exalei. Meu corpo se tensionou, se preparando para a aceitação lenta e gradual, quando ele se pressionou. O calor entre nós se intensificou. O momento se esticou. Nossos corpos se fundiram em um ritmo perfeito. É isso, um deles gemeu. Eu não tinha certeza de quem disse. Estava muito absorta, muito sobrecarregada pelo modo como eles se moviam comigo. Seus toques, suas respirações, seus corpos sincronizados com o meu. Eles trabalhavam em uníssono. Um segurava meus quadris firmes. O outro se pressionava mais perto. Seus movimentos eram precisos, controlados. A pressão crescia lentamente, se espalhando por mim em ondas, minha respiração acelerando à medida que a sensação se apertava mais e mais. Você é incrível, murmurou um deles com uma voz reverente, cheia de algo primal. Olha para ela, sussurrou o outro. Seus dedos deslizaram pelas minhas costas, me fazendo estremecer, completamente perdida nisso. Eu estava. Não conseguia mais me conter. A tensão dentro de mim atingiu o pico. Um último impulso profundo me libertou completamente. O calor se espalhou pelo meu corpo em ondas. Então, um suspiro brusco abaixo de mim. Seus dedos cravaram na minha pele. Seu corpo se tensionou. Seu ritmo falhou, um gemido baixo atrás de mim, sua pegada me sustentando enquanto ele se soltava, seguindo logo atrás. O momento se prolongou, sem fôlego e infinito, antes de se dissolver no calor. A sala ficou em silêncio. O único som era a lenta ascensão e queda da nossa respiração. No silêncio que se seguiu, um novo entendimento começou a surgir. Eu nunca esperei me entregar a isso. Nunca esperei querer mais. Mas a vida, com sua crueldade, arrancou meu fingimento, desencadeando um despertar que eu não buscava, mas que não podia mais negar. Não se tratava de estar certa ou errada, mas de enfrentar as verdades complexas e muitas vezes contraditórias dentro de mim, quando levada ao limite absoluto. Este caminho não foi escolhido, mas era meu. E nele, comecei a perceber a força, a resiliência, que eu nem sabia que possuía.